Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Pompeu e venho aqui fazer um convite nos dias 2 a 5 de abril de 2025, nosso 16º Congresso Internacional de Uro-Oncologia. E mais uma vez a gente vai ter no Congresso a nossa Arena Robótica. Eu estou aqui do lado do Dr. Gustavo, dispensa apresentações. Gustavo, terceira edição da Arena Robótica, com algumas novidades aí. Vamos destrinchar o que vai ser a Arena Robótica. A gente vai começar a Arena Robótica na quarta-feira, dia 2. Vamos falar de biópsia transperineal, aspectos e diferenças em relação à transretal. O que você espera dessa aula? Você acha que traz grandes diferenças, não traz? Como é que você vê isso? Eu tenho grandes expectativas. As pessoas que estão envolvidas nesse assunto são o que podemos dizer o Papa, né, para falar isso, e para Roma é difícil falar com os papas, eles vão estar lá. Né, e a gente vê que muda sim, muda para o paciente, muda o diagnóstico, facilita o tratamento, porque a gente planeja melhor e indica melhor. Seleção de pacientes começa de uma biópsia bem feita, de um excelente anatomopatológico. Antes de tudo, para que a gente possa destrinchar bem de que nós estamos tratando. Isso, serão 40 minutos, a gente vai debater bastante tempo, porque dá para a plateia inteira participar desse cenário, né? E essa é a vantagem, interatividade, pessoas estarem ali e darem a sua contribuição. Eu acho legal também o fone, né? A proximidade que tem com os panelistas, então eu acho que é super intimista esse cenário que a gente monta. Próxima aula a gente vai falar de prostatectomia radical robótica, uma doença localmente avançada. É uma cirurgia diferente de uma prostatectomia normal, né, Gustavo? Então a gente tem aspectos técnicos aqui que a gente sempre tem que levar em consideração. Um pequeno briefing disso, o que você acha? O que você espera dessa aula? Eu acho que a gente vai conseguir discutir detalhes, né? Então, tá com grandes nomes e ver aquela dificuldade que a gente tem no dia a dia e perguntar para quem já passou por ela vai te salvar de muita complicação no futuro. Então, quando você indicar, você já vai com aquela dica, com aquele conhecimento, com algo muito prático, né? A gente não só discute, a gente mostra, a gente interage, e por isso é a vantagem da Arena Robótica, está todo mundo juntinho ali para ver o vídeo, discutir com quem entende e você se preparar para o futuro, porque vai certamente acontecer com você um dia. Próxima aula a gente vai falar de nefrectomia parcial robótica no tumor renal complexo. Aqui a particularidade dos exames pré-operatórios é muito importante, a experiência do cirurgião nisso também, né? Vamos trazer grandes nomes para falar disso, né, Gustavo? Depois a gente vai para um meeting de professors, vamos ver quem vai trazer, vai ser surpresa aqui nesse cenário, quem vai falar sobre prostatectomia radical. Depois vamos falar sobre prostatectomia radical pós-tratamento cirúrgico prévio da HPB, que é diferente, a gente sabe, e que cada forma de tratamento da HPB é diferente também a cirurgia, né? Eu não sei o que você vê, eu acho que a PTV é o pior cenário para se operar a prostatectomia radical, pelo menos foi o pior cenário que eu operei. Não sei como é que você vê esse cenário. O pior cenário é sempre o próximo. Assim, a gente sempre vai pegar um difícil, se é o MILI, se é a PTV clássica, né? E agora nós temos outras terapias que estão sendo feitas, e etc. Né? Então, cada dia mais a gente vai ver novas dificuldades e é sempre bom. Eu gosto da Arena, é a praticidade, é o dia a dia, é ver e discutir com quem já passou pelo problema. Né? Isso não tem preço. É difícil ter uma sessão como essa com tantos experts que já passaram por essas situações para nos contar alguma coisa, né? E quem sabe até trocar um contato que a gente precisa dar uma ligadinha. Próxima aula, depois a gente vai falar sobre nefroureterectomia com cuff vesical e extensão da linfadenectomia. Será que vale a pena fazer o cuff por baixo, faz por cima? Eu vou passar essa pergunta para você, que também está aqui fazendo muita pergunta, né? Para trazer para nós aqui o que você espera dessa turma aí. Devemos fazer por dentro da bexiga, soltar o cuff, fazer por fora, fazer com tudo? A minha impressão é que sempre facilita fazer por baixo. Acho que facilita bastante, tanto quando a gente está fazendo minimamente invasiva, eu não vejo um malefício da gente fazer por baixo. Talvez só o tempo, a gente perca um pouco de tempo ali, mas acho que depois nos facilita sobremaneira. Por acaso eu fiz uma ontem, eu tive dificuldade, inclusive, graças a Deus eu tinha feito a ressecção por baixo. Então. Próxima aula, depois, no módulo 2, a gente vai falar sobre prostatectomia radical robô assistida. Como é que você acessa a banda nervosa? De maneira anterógrada, retrógrada, tem diferença? Não tem diferença? A maneira melhor é a maneira que você se sente bem? Como é que você vê isso? O que você espera disso, Gustavo? Acho que ali a gente vai descobrir algumas coisas interessantes, né? Tem uma propaganda muito antiga do passado que
invente a sua maneira de tomar Neston, né? Então cada um tem a sua, né? Sem propagandas, mas na verdade é que cada caso é um caso, então o cirurgião precisa saber fazer das duas formas, porque muitas vezes ele vai precisar adaptar, né? Não pode fazer de uma vez só. Vamos passar depois para casos desafiadores em cistectomia radical. Eu gosto desse porque, assim, cistectomia é desafiador. Aí nós vamos torcer por si só para o sangue jorrar, né, Gustavo? Porque o cirurgião gosta de ver isso, cara, gosta de ver sangue. Se não vê sangue, o cirurgião fica infeliz. Vem aquela cirurgia lisa ali na arena robótica, eu não quero ver isso. A gente quer ver o circo pegar fogo. Cistectomia já é difícil. E de ser desafiadora, então... São interessantes. Imagina o próximo tema, falando de trombo em cava por neoplasia renal por cirurgia robótica. Aqui nós precisamos de cirurgião experiente, você é um excelente cirurgião com muita experiência nisso. A gente está andando cada vez mais, está extending boundaries, né? A gente está avançando nisso. O que você espera dessa aula, fronteiras. Gustavo? Ali vai se discutir os critérios, né? Não é para todo mundo, exato, não é para todo paciente. Qual é a característica mínima, quais são os serviços, quais são as seguranças que você precisa ter para se arriscar a fazer algo assim, no início, com quem, como, sua estrutura, times, né? Porque a segurança do paciente vem primeiro. Então, essa seleção de pacientes é que vai nos dar o vencer disso aí. E a última aula do dia a gente vai falar sobre um tema que é extremamente importante, às vezes negligenciado, principalmente em congressos, que é o câncer de pênis. Nós temos um trabalho brasileiro que ganhou prêmio aqui, publicado pelo Fernando Maluf sobre câncer de pênis. A gente nunca pode esquecer, vamos falar de Raveio. É uma técnica, o veio foi uma técnica descrita por um brasileiro, sim, aqui, então nós temos que realmente falar sobre isso. Eu acho que é muito importante discutir sobre isso. Por mais que o câncer de pênis é negligenciado no mundo, e no nosso caso ele é quase endêmico em algumas regiões, então a gente tem que falar. Exato. Não pode esconder, não pode jogar debaixo do pano. Gustavo, próximo dia vamos falar de várias coisas. Raifo, você que adora terapia focal, vai entrar mesmo, não vai entrar? O que você espera do Raifo no Brasil agora, 2025? Nós estamos nesse imbróglio, se vai, não vai o Raifo. Houve uma decisão muito mais técnica do que de benefícios em si. No passado, os dados mostram já grandes benefícios. O estudo RIF mostrou agora números e dados muito maduros, né? E o Raifo cresce no mundo inteiro, para casos específicos, com indicações certas. Perfeito. Então, o que eu espero ver é para quem, e desmistificar a história de que não é para fazer, não. Ali é para fazer e quem devemos fazer. Seleção de pacientes, esse é o segredo. Perfeito. Próximas 2 aulas nós vamos discutir as novas plataformas, que na verdade não são tão novas, né? O Versus e o Hugo Haas, vamos chamar pessoas que têm experiências com essa plataforma, operando com essa plataforma, se há alguma diferença ou não sobre a consolidação do DaVinci, por exemplo. O que você espera dessas aulas? Assim? Você acha que tem diferença, não tem? Acho que a gente vai desmistificar muitas dúvidas, né? Por mais de 2 décadas existia uma plataforma. Agora existem múltiplas plataformas. E os dados tem poucos estudos head-to-head, né, comparando uma com a outra, mas a grande maioria dos trabalhos já mostram que a peça que faz diferença não é o robô, é quem controla o robô. Com a curva de aprendizado atingida, você vai ter resultados muito semelhantes, então você tem que estar confortável com a plataforma que você tem, mas aí a gente vai poder discutir com base em questões claras, óbvias, com números, com resultados e discutir esses benefícios e malefícios. Mas o que está mostrando é que os robôs são muito semelhantes. Talvez tenha benefício para pequenos detalhes de diferença, mas o mundo novo vai ser multiplataforma. A minha única questão aqui é, será que toda vez que surgir uma plataforma nova, nós vamos ter que fazer um treinamento diferente para cada plataforma? Por exemplo, a gente vê que não, né? Por exemplo, a gente foi conhecer a nova plataforma chinesa e a gente viu que a nova plataforma chinesa é praticamente igual à plataforma consolidada, né? A gente vai ter tipos de plataforma, talvez a gente possa separar, né, aquelas plataformas DaVinci-like. Exato, perfeito. E as plataformas não DaVinci-likes. Né? Então, geralmente vão ser console aberto, console fechado, ou com múltiplas unidades, ou só com uma unidade de braços vindo ali. E obviamente, a gente vai ter essas questões, né? Onde você vai estar acostumado a fazer. Mais ou menos quando você quer fazer Reson, onde você quer fazer RTU, que você quer fazer coisas, você aprende a lidar com equipamentos parecidos, mas que não são iguais,
e muito rapidamente você vem da curva de aprendizado. Então, a princípio, separados os DaVinci Like e os DaVinci Não Like, quem tiver naqueles grupos vão migrar de uma para outra com certa facilidade, né? Mas a tendência no futuro é que o robô seja como aparelho de laparoscopia, como aparelho de RTU. A gente vai estar tão acostumado que a gente vai mudar de um para outro conforme for necessário. Sim. Gustavão, depois vamos para casos extremos de cirurgia robótica em urologia. Aí sim que é o que a gente gosta, que a gente vai ver o circo pegar fogo. Fronteiras, né? Eu gosto de chamar de fronteiras. Cada dia mais, com a grande experiência, os cirurgiões desafiam os seus limites. Eu espero. E aí a gente vai ver coisas interessantes. Porque aí é vida como ela é. Isso. Porque quem vai mostrar é quem operou, não quem está ali na plateia comentando. Então isso eu acho muito legal, a gente vê como é que é a vida como ela é, né? Gustavo, próxima aula a gente vai falar sobre derivações urinárias de cistectomia robótica. Intracorpórea, não intracorpórea. Nós temos hoje estudos mostrando se vale a pena ou não vale a pena. O que você espera aí desse... desmistificar a indicação, né? A gente tem visto grande evolução, grupos cada dia mais habilidosos e ganhando experiência em fazendo. E a tendência é que, como a gente falou dos casos complexos, do trombo de cava, do grande experiência, que a gente faça tudo de uma única forma, mas ali é, como você disse, a vida como ela é, comparar a realidade e a expectativa, né? Então a gente vai poder discutir isso com quem faz. Última aula do dia, para fechar o dia e para a gente poder ir comemorar naquela festa fantástica. É isso. Complicações vasculares durante a cirurgia minimamente invasiva. Sangue. É o que você falou, né? O cirurgião gosta de ver sangue, é isso? Sangue, é isso. São pesadelos, né? São pesadelos, mas a gente tem que saber... Tem que saber exato. Isso. Nós temos que saber consertar o problema se há um problema durante a cirurgia. Então, eu acho essa aula de extrema importância. Não é só curiosidade. Não muito pelo contrário, né? O cirurgião que vai fazer algo cada vez mais complexo tem que estar preparado para todas as intercorrências que possam acontecer em prol do seu paciente. E não esquecendo, por mais que a gente seja amante da cirurgia minimamente invasiva e robótica, quando converter. Perfeito. Né? Porque a gente não pode botar o paciente em risco. Dar o braço a torcer, né? Ter a humildade de saber converter no momento certo. Terceiro dia, fizemos 3 dias, porque ano passado pediram 3 dias. Então, a audiência pediu, nós seguimos o que a audiência pede. Primeira aula do dia, atualizações das novas plataformas robóticas. Nós tivemos um congresso esse ano 2024, onde foram apresentados mais de 70 novas plataformas robóticas. Elas estão vindo para o Brasil, Gustavo? Qual que é a tua... A gente já tem mais uma, né? A gente, as 3 que está, chegou uma chinesa, o ano que vem deve chegar mais 2. Perfeito. Né? Provavelmente a gente vai ter o Hinotori e o Edge, que é um robô japonês e um outro chinês, já que já está submetido à Visa, e não vai parar nunca mais isso aí de crescer. Existem pelo menos 140 plataformas robóticas já preparadas em vias de lançamento ou em procurando aprovação em algum mercado. Então, obviamente, cada uma vai procurar o seu lugar ao sol, né? E aonde que vai? E a gente vai acabar tendo... E que no final é bom, porque tende a cair preço e dá acesso aos pacientes, né? Gustavo, próxima aula a gente vai falar de prostatectomia de resgate pós-radioterapia ou terapia focal, que são coisas diferentes. A cirurgia é diferente. Totalmente diferente. Qual que você acha que é... O que você acha que é o pior aqui? Ou você acha que depende da rádio que foi usada? Depende do que foi usado nos dois, né? Se você fez crioterapia, se fez HIFU, se você fez terapia fotodinâmica, se você fez eletroporação, porque a fibrose após terapia focal, se foi glândula total, se foi parcial, né? Tudo isso interfere bastante. E as radioterapias modernas, as lesões prostáticas têm sido cada vez menores. E parece ser mais fácil, né? Até parece um sangue, é um tecido menos... Acho que isso vai ser mostrado. Isso vai precisar falar sim, mas por outro lado não sangra, mas uma lesão de reto. Sim. Mais complexas para resolver, né? E dá mais angústia, né? Sim. Então não é fácil, a gente tem que ficar bem atento, né? Gustavo, programa extremamente amplo. A gente vê que se eu passar por todos aqui, a gente vai ficar umas 2 horas aqui falando, mas olha a última aula desse módulo, cirurgia robô assistida para tumores de ureteres. Extremamente raro, porém temos que saber, porque se tem um cenário que
o robô traz muito benefício nesse cenário. Também. Né? Porque realmente nos facilita para sobremaneira. segmentar reimplante e utilizar algumas tecnologias como o Firefly, por exemplo, né? Usar a endocianina verde, onde a gente vai conseguir ver se esse ureter remanescente está bem vascularizado, diminui estenose, diminui fístula, diminui as complicações. Então, o robô traz algumas tecnologias que são diferenciais para esse cenário também. Para terminar o dia, nós vamos trazer casos complexos em tumores de pênis. Mais uma vez, uma doença que é super negligenciada num país que é endêmico aqui. Nós vamos falar de emasculação, penectomia total, penectomia parcial. Eu acho que a gente faz pouco aqui em São Paulo, mas os colegas do Norte e Nordeste, onde são endêmicas, vão aproveitar muito essa aula. Acho importante até chamar os colegas, mudança, né? Em São Paulo, no passado, vinha tudo para cá. Né? Havia uma migração muito grande. Hoje, o sistema de saúde na cidade de São Paulo, no estado, melhorou muito. Então, o diagnóstico é bem mais precoce. As pessoas têm mais acesso, que não tem no Brasil como todo. Então, a gente ainda tem muitos casos avançados em vários locais. E, de novo, tem que falar, tem que mostrar para as pessoas aprenderem. Eu já fiz até hemipelvectomia para controlar sangramento e outras coisas tantas nesses tumores no passado, mas, graças a Deus, aqui tem sido cada vez menos frequente e espero que, em breve, a gente consiga acabar com essa doença, com vacinação, diagnóstico precoce, postectomia e lavar com água e sabão. Exato. E aqui é importante também o papel do oncologista, né, Gustavo? A gente tem trabalhos brasileiros aqui que ganharam prêmios, etc. Então, o oncologista, essa doença, o oncologista trabalha conjuntamente. Não consigo entender como a gente pode pensar em trabalhar separado. Exato. Todo o tratamento do câncer urológico é multidisciplinar. E uma parte complementa a outra, seja com neoadjuvância, seja com adjuvância, seja com concomitante, né? Então, pobre daquele que não pode ter no seu dia a dia uma equipe multidisciplinar à sua volta, porque você ganha, o seu paciente ganha, o sistema de saúde ganha, né? E toda a comunidade tudo ganha, porque esses pacientes se curam, voltam a trabalhar, e é bom para o país, é bom para todos, né? Então, multidisciplinaridade deve ser incentivada. Você tem que ter um bom radiologista, um bom patologista, um bom oncologista, um bom cirurgião, um bom radioterapeuta e as fisioterapia e tudo mais de suporte ao seu lado. Esse é o diferencial dos grandes centros. E esse é o papel do Congresso. Trazer essa multidisciplinaridade para próximo, não só dos urologistas, mas networking com oncologista, com radiologista, com radioterapeuta, com fisioterapeuta, com físio, etc. Então, gostaria de mais uma vez convidar a todos, dia 2 ao dia 5 de abril, se inscrever. Tem que se inscrever na Arena também, porque senão a Arena tem número limitado de pessoas. Corre, então, é importante. Geralmente lota rápido. Geralmente lota e a gente não consegue fone para todo mundo, então chamo todos mais uma vez para a inscrição do Congresso e a inscrição da Arena Robotics para quem tiver interesse em cirurgia. E agradecer, Gustavo, mais uma vez. Nos vemos, se Deus quiser. Eu quero agradecer a você, Alexandre, e a todos que fazem parte desse Congresso. Lembrando que esse Congresso é de vocês que está lá. Né? A gente está lá só para facilitar e ajudá-los. Exato.